Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History, um podcast onde falamos de todos os reis de Portugal de forma cronológica. No último episódio, olhámos para as tensões acesas entre Portugal e Castela, que culminaram mesmo num braço de ferro armado entre as duas potências cristãs. E, enquanto isto acontecia, uma força crescia no sul da península. Os Merínidas preparavam-se para atravessar o Estreito de Gibraltar e mudar o rumo da história. Hoje vamos assistir a um dos confrontos mais importantes da história medieval da Península Ibérica. Uma batalha que mudaria definitivamente o equilíbrio de forças entre cristãos e muçulmanos. Mas, terminada a guerra, outra história começava. Uma jovem chegava discretamente à corte portuguesa, sem que ninguém imaginasse o impacto que teria no futuro do reino. E como se isso não bastasse, uma sucessão de calamidades sem precedentes cairia sobre Portugal, colocando Dom Afonso IV perante um desafio para o qual nenhum rei poderia estar verdadeiramente preparado. Antes de avançarmos, gostaria de agradecer a todos os que nos têm acompanhado e relembrar a todos vocês que temos os vídeos do nosso segundo aniversário online no YouTube. Os nossos patronos poderão ver a versão completa no Patreon, mas todos vocês podem ver as fotos do dia mesmo com conta gratuita. Passem por lá e deixem um comentário. Agradecer também ao nosso novo patrono, Vasco Bernardo. Um grande abraço para ti, Vasco, e obrigado pelo teu apoio. Já sabem, nos podem encontrar nas redes sociais, na maior parte das plataformas de podcast e também no nosso website, kingsofhistory.buzzsprout.com. Subscrevam, coloquem um gosto e digam da vossa justiça nos comentários. Bem, vamos então continuar a nossa história. Como falámos no episódio passado, a relação entre Portugal e Castela não era a melhor e evoluiu mesmo para o confronto armado entre os dois reinos. No entanto, como também chegámos a falar, os Merínidas estavam a ganhar força e as intenções do seu sultão eram de atravessar o Estreito de Gibraltar e reclamar as terras cristãs para os muçulmanos, fortalecendo com isto o seu aliado e, até certo ponto vassalo, Sultanato Nasrida de Granada. Antes de mais, uma informação importante. Caso queiram pesquisar mais sobre este assunto na bibliografia espanhola, que é bem mais rica que a portuguesa por razões óbvias, devem ter em atenção que os Merínidas são referidos de várias formas, sendo uma das mais comuns Beni Merines, do árabe Beni Marin. Este ressurgimento das forças muçulmanas obrigaram os reinos cristãos a colocarem de parte as suas divergências e discórdias para combaterem em conjunto a nova ameaça. Foi exatamente isso que aconteceu entre Portugal e Castela. Este restabelecimento das relações foi só possível devido ao papel diplomático bastante ativo de Dona Maria, filha do rei português e mulher do rei castelhano. Dona Maria foi emissária enviada por Castela para fazer o pedido de auxílio militar contra os mouros ao monarca português. Afonso IV de Portugal aceitou prontamente este pedido de auxílio, tanto a nível pessoal como também ao nível dos vários fidalgos do reino para se juntarem a Castela nesta luta. O inevitável tinha chegado. Os reinos cristãos tinham reunido os seus homens para fazer frente aos Merínidas. De acordo com algumas fontes e estudos relativamente recentes, estima-se que o exército combinado dos dois reinos cristãos, Portugal e Castela, chegaria aos 30 mil homens. Outras fontes diminuem este número para cerca de 20 mil homens. E existem ainda outras mais radicais que dizem que o número de homens reunidos pelos dois reinos cristãos não passaria dos 5 mil. De todas, a segunda estimativa, ou algo entre a primeira e a segunda, deverá estar mais perto da verdade. Independentemente do número de homens, a composição deste exército peninsular assentava principalmente em peões e cavaleiros. Porém, este também incluía grandes nomes das altas esferas políticas portuguesas, como era o caso do arcebispo de Braga, Dom Gonçalo Pereira, o prior da Ordem do Hospital, Dom Álvaro Gonçalves Pereira, o mestre da Ordem de Avis, Dom Gonçalo Vaz, e o conde de Barcelos, e meio-irmão do monarca português, Dom Pedro Afonso, entre outros, claro. Do outro lado do campo de batalha,
relatos contam que o número de homens estimados do lado dos Merínidas seria cerca de 4 vezes mais, colocando este número entre 24.000 e os 120.000. Isto, claro, se tivermos em conta os números mínimos e máximos de tropas ibéricas anteriormente referidos. Mais uma vez, não temos dúvidas que o número seria certamente superior ao dos cristãos, mas provavelmente não chegaria ao dobro. Vocês já conhecem a intenção por detrás dos exageros no número de adversários, não é? Enaltecia a glória em caso de vitória, ou até justificava uma possível derrota. Os historiadores modernos tendem a considerar que não terão combatido no total mais de 50.000 homens naquele dia. E esse número já seria uma dor de cabeça gigante para a logística medieval. Os muçulmanos vinham não só a partir do mar, como também por terra, através do reino de Granada. Sabemos que este intervalo numérico de incerteza é bastante grande, mas se analisarmos o potencial mínimo de 24 ou 30.000 tropas muçulmanas, conseguimos facilmente imaginar a dimensão e o poderio do lado maometano neste conflito. Os exércitos cristãos partiram de Sevilha em direção ao sul, ao encontro das forças muçulmanas, que já se encontravam na península há cerca de 2 meses, depois de terem desembarcado em Algeciras. Como vimos no episódio anterior, o sultão Merínida estava a montar cerco à estratégica praça de Tarifa. Finalmente, a 30 de outubro de 1340, junto ao pequeno rio Salado, nas proximidades de Cádiz, travou-se uma das batalhas mais importantes da história medieval peninsular. Infelizmente, os relatos sobre o desenrolar do combate são escassos. Ainda assim, algumas teorias sugerem que Dom Afonso IV e o contingente português tiveram um papel determinante ao enfrentar as tropas do Reino de Granada, enquanto Afonso XI de Castela terá concentrado o seu esforço contra os regimentos merínidas vindos do norte de África. A derrota muçulmana foi esmagadora. Nos dias que se seguiram, os exércitos merínidas desmoronaram-se, obrigando tanto Yusuf I de Granada como o sultão Abu al-Hassan a fugir do campo de batalha. O peso desta vitória foi imenso. A Batalha do Salado marcou o fim da última grande tentativa muçulmana de reconquistar a Península Ibérica a partir do norte de África. A partir daqui, a iniciativa passou definitivamente para o lado cristão. O Reino de Granada ainda resistiria durante cerca de século e meio, mas a sua queda era agora apenas uma questão de tempo e vontade. A importância desta vitória não se ficava apenas pelo sul castelhano. Esta notícia rapidamente se espalhou e foi rejubilado além Pirineus. Foi celebrada por toda a cristandade europeia, que via na Batalha do Salado um travão decisivo à ameaça de uma nova expansão muçulmana na Península Ibérica. E isto, por si só, já contava muito. Não nos podemos esquecer que, por esta altura, os cristãos já tinham perdido todos os seus territórios na Ásia Menor para os muçulmanos sob o comando do sultão otomano. O que se ganhava de um lado, perdia-se do outro. Se os cristãos católicos estavam muito preocupados com estes territórios asiáticos que eram dos bizantinos ortodoxos, diríamos que não. Mas quando os otomanos atravessaram os Dardanelos pela primeira vez, em 1354, e começaram a conquistar território europeu, aí sim, a história é outra. Mas vamos voltar à Península Ibérica. De regresso a Sevilha, carregados com os espólios da batalha, Dom Afonso IV e Afonso XI foram recebidos em ambientes de grande celebração, como descrevem as crónicas da época. A união entre as duas coroas tinha alcançado um resultado de enorme importância para o mundo cristão. Em Castela, bispos de várias cidades organizaram cerimónias e eventos comemorativos pela vitória. Em Portugal, relatos escritos algumas décadas depois recordam celebrações prolongadas por todo o reino e ainda a composição de cantigas sobre glória real, a proximidade com o divino e, claro está, esta vitória cruzadística. A própria crónica régia portuguesa apresenta Dom Afonso IV como um rei favorecido pela graça de Deus, enquanto Rui de Pina o descreve como um dos grandes vencedores da batalha, não deixando de parte o valor dos fidalgos portugueses que combateram ao seu lado. E, obviamente,
A memória cunhou para ele o cognome com que ficou conhecido, o Bravo. Por muito que este cognome possa adequar-se a outros aspectos da sua vida e governação. A vitória na Batalha do Salado não significou o fim imediato da ameaça muçulmana. Logo no ano seguinte, em 1341, Dom Afonso IV envia uma esquadra comandada pelo nosso já conhecido almirante Manuel Peçanha para se juntar à armada castelhana que se dirigia para as águas de Gibraltar. Pouco tempo depois, ao largo de Ceuta, as frotas cristãs e magrebinas voltaram a medir forças, desta vez no mar. Os muçulmanos preparavam uma nova expedição rumo ao sul da península, mas o resultado foi uma esmagadora vitória naval para as forças cristãs, que acabaram por destruir grande número de navios inimigos e capturar muitos outros, afastando, uma vez mais, o perigo vindo do outro lado do estreito. Mas vamos recuar um pouco no tempo. Voltamos a 1340. Como se devem lembrar do episódio anterior, o infante Dom Pedro tinha casado por procuração com Dona Constança em 1336. No entanto, devido às sucessivas tensões entre Portugal e Castela e mais tarde a campanha contra os muçulmanos no sul da península, a infanta permaneceu em Castela durante vários anos, sem nunca chegar a Portugal. Agora, com a paz restabelecida entre os dois reinos, Dona Constança pôde finalmente viajar para Portugal para celebrar o casamento ao lado do marido. E é precisamente aqui que começa uma das mais emblemáticas histórias da história de Portugal. A futura rainha chegou acompanhada pelo habitual séquito de nobres castelhanos. Entre eles, seguia uma jovem fidalga galega que, à primeira vista, parecia ser apenas mais um membro da comitiva. Mas esta destacou-se aos olhos de Dom Pedro. O seu nome era Inês Pérez de Castro. Quando chegou a Portugal, Inês de Castro tinha apenas 15 anos. Como se costuma dizer, se não vivem debaixo de uma rocha, é claro que o nome de Inês de Castro vos diz qualquer coisa. Mas vamos conhecer um pouco quem era esta Inês. Inês de Castro, ou como também ficou conhecida na poesia Colo de Garça, era filha de Pedro Fernandes de Castro, um nobre galego com vastas ligações tanto ao reino de Portugal como ao de Castela, e de uma das suas amantes. Visto ser fruto de uma relação extraconjugal do seu pai, fazia dela uma filha bastarda. Mas Inês nunca deixou que esta sua condição a afastasse de quaisquer pretensões às posses do pai, cuja casa era já bastante influente no reino de Castela. A sua avó materna era filha bastarda do falecido Sancho IV de Castela e, curiosamente, o infante português Dom Pedro era neto de Sancho IV de Castela. Mais uma vez, dizemos que não é preciso caminhar muito numa direção da árvore genealógica das famílias reais ibéricas para se encontrarem casos destes e outros ainda mais próximos, como já nos temos habituado ao longo do tempo. Vamos, no entanto, dar voz a outra linha interpretativa da história da sua vinda para Portugal. Existem alguns historiadores que, seguindo a linha de Alexandre Herculano, discordam da ideia de que Inês tenha chegado no séquito da futura princesa. E, segundo José Hermeno Saraiva, Inês de Castro tinha uma ligação muito mais antiga a Portugal e é essa a que mais conta para o desenrolar dos acontecimentos. Sem desenvolvermos muito agora, vamos aos factos. É consenso historiográfico que Inês, órfã de mãe desde muito cedo, foi feita criada, uma espécie de filha adotiva de Dona Teresa Martins, esposa de Afonso Sanches. Lembram-se? Afonso Sanches, meio-irmão de Dom Afonso IV de Portugal. A questão que se coloca é: o monarca português olhava desta forma para Inês, pois esta era como se uma filha para o seu irmão rebelde? O seu irmão já tinha falecido e agora vinha parar Inês ao seu reino, ainda por cima aproximando-se desta maneira do futuro herdeiro da coroa. Existem muitas questões em relação a esta vinda de Inês para Portugal. A ser verdade, esta hipótese incide uma luz nova e revolucionária sobre os acontecimentos posteriores a envolver Inês de Castro. Óbvio que,
não queremos revelar aqui já o final desta magnífica história que ninguém conhece, certamente. Por isso, para já ficamos por aqui. A tradição conta-nos que a beleza de Inês era fora do comum e que terá sido precisamente este encanto a conquistar o coração do infante Dom Pedro. A alcunha Colo de Garça, que até Fernão Lopes usou, não veio do nada. Seja ou não esta a verdadeira origem da relação, certo é que, pouco tempo depois da chegada de Inês a Portugal, os dois iniciaram um romance. Dona Constança, esposa de Dom Pedro, não demorou a perceber-se da situação. As aventuras extraconjugais entre a nobreza europeia estavam longe de serem vulgares, e por isso a existência de uma amante dificilmente seria motivo de espanto na época. No entanto, o fator diferenciador aqui é o pai de Dom Pedro, o monarca português, Dom Afonso IV. Como já relatámos no início dos nossos episódios sobre este rei, Dom Afonso IV era apologista da monogamia. Não lhe eram conhecidos amantes nem filhos ilegítimos, e tinha até procurado combater e limitar, através da legislação, estes comportamentos extraconjugais na sociedade portuguesa, mas sem grande sucesso. A vida continuou, e a relação extraconjugal de Dom Pedro com Inês de Castro também. Chegamos ao ano de 1342, ano que viu nascer o primeiro rebento de Dom Pedro e Dona Constança, uma menina chamada Maria. 2 anos mais tarde nasce o tão desejado filho varão, do seu nome Luís. É nesta altura do nascimento de Luís que Dona Constança tomou uma decisão um pouco inesperada, pelo menos para nós, e convidou Inês de Castro para ser madrinha da criança. Crê-se que a intenção era criar entre ambas um forte laço espiritual que tornasse impensável qualquer relação entre Inês e Dom Pedro. Isto porque a relação entre compadres, pais e padrinhos de uma criança era vista como incestuosa, uma vez que eles eram considerados, segundo as fontes, irmãos espirituais. Mas esta estratégia falhou por completo, pois o romance continuou e, para agravar ainda mais esta situação, o pequeno Luís acabaria por morrer pouco tempo depois de ter nascido. Como devem calcular, Dom Afonso IV não via estas aventuras do seu filho herdeiro com bons olhos, tanto por causa das suas questões morais, que já falámos, mas também porque temia as consequências políticas que aquela relação poderia trazer para a sucessão do reino. Contudo, ao contrário de Dona Constança, o monarca português tinha poder para fazer algo relativamente a esta situação. Decidida a pôr fim a esta relação do seu filho com Inês, o monarca ordenou o afastamento de Inês da corte e enviou-a para Albuquerque, já em território castelhano, do outro lado da Serra de São Mamede. Mas nem a distância foi suficiente para separar os dois. O romance manteve-se vivo e continuou a crescer. Este afastamento de Inês para Albuquerque e as motivações do monarca são temas muito interessantes e importantes que falaremos mais à frente. Em 1345, nasce mais um filho de Dom Pedro e Dona Constança, um menino chamado Fernando. Sem saber, Fernando viria a ter um papel muito importante no reino e no futuro de Portugal. Mas cada coisa a seu tempo. Neste momento, enquanto a vida da família real seguia o seu curso, nuvens cada vez mais negras começavam a formar-se sobre o reino de Portugal e sobre toda a Europa. E não estamos a falar do século XXI, mas estas, curiosamente, também tiveram sua origem na Crimeia. Nos anos seguintes, o reino seria atingido por uma sucessão de acontecimentos que ninguém poderia prever. Tudo começou a 28 de novembro de 1347. Um violentíssimo sismo abalou o reino. Lançou o pânico entre a população e provocou danos em muitas das infraestruturas existentes. Este foi o primeiro de 3 sinais devastadores que, em poucos anos, mergulhariam Portugal numa das fases mais difíceis da sua história. No ano seguinte, em 1348, morre a futura rainha de Portugal, Dona Constança, com apenas 30 anos. Não podemos afirmar com certeza, mas é popularmente especulado que
Dona Constança tenha morrido de desgosto devido à dor que carregava pelos sucessivos atos de infidelidade do seu marido. Na verdade, não existem relatos que apontam para uma causa específica para a sua partida prematura. No entanto, existia uma situação particular e severa que já se alastrava no reino há pelo menos 5 anos: a crise alimentar. Portugal e a Europa no geral estavam por esta altura mergulhados numa profunda crise, não só económica, mas também climática e, como consequência direta, alimentar. Se acrescentarmos isto às guerras e epidemias, temos aqui um belo caldeirão catastrófico de problemas que se viviam no dia-a-dia das populações. Nós já falámos sobre esta crise alimentar e muito mais no nosso episódio de Interlúdio Parte 11. Passem por lá para saberem mais. No entanto, vamos só dar aqui uma pequena explicação. Ao esgotamento de muitas terras aráveis e impossibilidade de novos arroteamentos, juntaram-se longos períodos de chuva intensa, provocando uma quebra acentuada na produção de alimentos e de outros bens essenciais. Para uma sociedade que tinha crescido rapidamente ao longo dos 3 séculos anteriores, as consequências foram devastadoras. A fome tornou-se uma realidade cada vez mais comum. Este era o segundo sinal. Com a fome vem o desespero. Com o desespero vêm os conflitos e a doença. E com estes vem a morte. A subnutrição enfraquecia as populações e as fracas condições de higiene da época facilitaram a propagação de todo o tipo de doenças. Perante esta realidade, muitos abandonaram as vilas e aldeias na esperança de encontrar uma vida melhor nas cidades. As que chegavam iam à procura de alimento, ou até mesmo uma pequena esmola. Mas na verdade, o pior ainda estava para chegar. É neste contexto que podemos enquadrar a morte precoce de Dona Constança. Embora a causa exata seja desconhecida, é possível que tenha resultado da combinação de vários fatores, incluindo alguma doença. Quanto à fome, tudo indica que, devido ao seu estatuto social, não terá sido um problema que a afetasse diretamente. E por fim, chegamos ao terceiro sinal: a peste negra. Os indícios apontam para a chegada do flagelo à Europa em meados ou já no último quarto de 1347. Porém, a sua força no reino de Portugal só se fez sentir em 1348. No entanto, não se sabe bem se na primavera ou no início do outono. Como referimos anteriormente, a crise alimentar e climática vivida tinham deixado as populações extremamente fragilizadas, criando as condições ideais para a rápida propagação desta doença. A então desconhecida bactéria Yersinia pestis espalhou-se com uma velocidade devastadora, provocando as características bolhas pustulentas da peste e levando milhões de pessoas à morte. Calcula-se que entre 1/3 e metade da população europeia tenha sucumbido à doença. A peste não fazia distinções, não olhava a ofícios, posses, estrato social, nome, cor ou religião. Tratava todos por igual. Era de 1386 anos, por São Miguel de Setembro, se começou esta pestilência. Foi grande mortandade pelo mundo, assim que igualmente morreram as 2 partes das gentes. Esta mortandade durava na terra por espaço de 3 meses, e as mais das doenças eram de levações que tinham nas virilhas e sob os braços. E as mais das gentes também, as que morreram como as que ficaram, todos houveram estas dores. É assim que o historiador eclesiástico Dom António Caetano de Sousa descreve a chegada da peste. Vale a pena esclarecer alguns termos da época. Quando o autor desta crónica se refere à Era de 1386, está a utilizar a chamada Era Hispânica, que corresponde ao ano de 1348 da nossa cronologia. A expressão por São Miguel de Setembro indica o dia 29 de setembro, data dedicada a São Miguel Arcanjo. Era uma data muito importante por coincidir com a época de colheitas de muitos géneros alimentícios e da vindima. Por isso, era a data predileta para pagar as rendas anuais,
por exemplo, dos camponeses aos seus senhores. Já as levações, de que fala o cronista, eram os tumores ou inchaços característicos da peste negra, que surgiam sobretudo nas virilhas e debaixo dos braços. Hoje sabemos com o máximo grau de certeza as causas e os fatores que potenciaram esta terrível doença, incluindo a sua cura. Porém, nem sempre foi assim. Os inúmeros relatos vindos dos mosteiros e igrejas mostram bem que estes locais eram particularmente vulneráveis à propagação da peste. Eram espaços relativamente fechados, permanentemente ocupados e frequentados por pessoas de todas as condições sociais, incluindo os mais pobres e vulneráveis à doença. Como conseguem facilmente entender, estas circunstâncias favoreciam a rápida propagação da doença. Esta situação no seio do clero tornou-se tão grave que o próprio arcebispo de Braga, Dom Gonçalo Pereira, escreveu ao Papa Clemente VI, queixando-se da falta de clérigos para assegurar os serviços religiosos. Tantos eram os que tinham sucumbido à epidemia. Outra coisa que os tornava vulneráveis era a administração dos últimos ritos, como por exemplo a extrema-unção e ritos funerários, que os punha bastante à proximidade das vítimas da doença, especialmente no caso das tripes mais contagiosas, como a pneumónica. Dom Afonso IV vê-se com uma situação bastante complicada e está claramente ciente do estado catastrófico do reino. Isto dizem-nos as várias medidas mitigadoras tomadas, especialmente no que toca à produção agrícola. Com a elevada taxa de mortalidade, muitos trabalhadores herdaram grandes quantidades de pequenas heranças dos seus familiares que tinham morrido. O que isto causava, em muitos casos, era que quem recebia estas heranças não estava mais predisposto a trabalhar no seu ofício e abandonava-o. O problema era que, sem artesãos, criadores e agricultores, as comunidades ficaram privadas de bens essenciais. No campo, a situação era ainda mais grave. Isto porque ficavam a faltar braços para cultivar a terra e muitas propriedades começaram a ser abandonadas, agravando ainda mais a crise alimentar. Para mais que, agora, os poucos trabalhadores disponíveis para trabalhar exigiam salários bem mais elevados. A velha lei universal da procura e da oferta. Para tentar resolver este problema, Dom Afonso IV ordena que os juízes e oficiais régios levantem um censo a todas as freguesias de todos aqueles que trabalhavam nos ofícios relacionados com a agricultura. O objetivo era perceber onde faltavam trabalhadores e tentar redistribuir a mão de obra para as zonas e tarefas mais urgentes, obrigando assim a que estas pessoas exercessem também outras funções agrícolas onde fossem mais úteis. Quem se recusasse a cumprir estas ordens arriscava-se apenas que podiam ir desde multas a açoitamento ou até prisão, dependendo dos casos. Numa lógica semelhante, o monarca português determinou que todos os pedintes e vagabundos com capacidade para trabalhar, mas que optassem por mendigar, fossem integrados nos diversos ofícios de que o reino precisava. Quem se recusasse podia ser punido com multas, açoites, prisão ou até expulsão da sua localidade. Com esta medida, o rei procurava resolver dois problemas ao mesmo tempo. Por um lado, aumentar a mão de obra disponível para poder responder às necessidades provocadas pela crise. Por outro, travar a subida dos salários provocados pela escassez de trabalhadores, aumentando assim a oferta de pessoas aptas para trabalhar. No entanto, por muito boa vontade que houvesse, estas medidas legislativas surtiram muito pouco efeito. O reino atravessava uma crise económica, social e de saúde extremamente grave. Com tantas mortes e tantas terras abandonadas, travar o despovoamento dos campos era uma tarefa praticamente impossível, por mais inovadoras que fossem as soluções propostas pelo rei. Em termos demográficos, estamos a falar de uma perda de população entre 30% a 40%. Mas muita atenção, não temos números certos para a população portuguesa antes e depois do flagelo da peste. Daí que estas estimativas são, quanto muito, um palpite fundamentado. Ainda assim, se considerarmos que a população portuguesa andaria perto de 1 milhão de almas, ou pouco acima disso, falamos num número final de mortes em Portugal de cerca de 350 a 400 mil habitantes. Ainda assim, nem tudo foi em vão. Estas leis representaram um marco importante na história europeia, sendo consideradas por muitos historiadores como o primeiro conjunto de medidas legislativas da Europa Ocidental
criados especificamente para combater as consequências económicas e sociais provocadas por uma grande epidemia. É aqui que terminamos o episódio de hoje. Portugal atravessava uma das maiores crises da sua história. A fome, o cisma e a peste negra colocavam à prova um reino inteiro. E um rei que se via obrigado a combater um inimigo invisível, impossível de enfrentar com espadas e exércitos. Mas não terminaram aqui os desafios para Dom Afonso IV. O monarca português iria ainda fazer parte de um acontecimento que marcaria para sempre a história de Portugal. É essa história que vamos conhecer no próximo episódio. Até lá, um bem-aja a todos.